Bem, meus amigos da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, esse é o seu professor da disciplina de Física, Rogério Terra, tá? E nós vamos estar aqui trabalhando o PET do primeiro ano, volume 3, tá? Algumas explicações aí para ajudar vocês na hora da compreensão da matéria. Vamos começando a falar aqui o conceito de força, tá bom? Conceito de força e sua unidade de medida. O esforço de empurrar ou puxar um objeto ou qualquer ação sobre ele que possa alterar o seu estado de repouso ou movimento é denominada força. A atuação da força sobre o objeto causará nele uma aceleração e esta provocará uma mudança de sua velocidade. Esta mudança pode ser no módulo, na direção ou em ambos. A força é uma grandeza vetorial que precisa ser definida de acordo com o seu módulo, direção e sentido. A unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades, SI, é o Newton, em homenagem ao físico inglês Sir Isaac Newton, tá? Sendo que um N, ou seja, 1 Newton, equivale a 1 kg por metro por segundo ao quadrado, tá? Beleza? Então é o seguinte, 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Então o que acontece? Por exemplo, quando ele fala aqui, ó, puxar um objeto, né, alterar o seu estado de repouso ou de movimento. Se um corpo está parado, tá? Se eu tenho esse pincel aqui, ele está em repouso, tá? Se eu quero com que esse pincel se movimente, eu pego o meu dedo, exerço sobre ele uma força. Se eu quero que ele vá para a esquerda, eu exerço uma força da direita para a esquerda. Se eu quero que ele vá para frente, uma força de trás para frente. Se eu quero que ele retorne, uma força de frente para trás. Então, repare que a força, como ele diz aqui, ela tem que ter módulo, ou seja, a intensidade da força, o valor numérico, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso é um módulo. Direção, tá? Leste, oeste, norte, sul. E sentido, de leste para oeste, de norte para sul, de sul para norte, tá bom? Beleza? Primeira lei de Newton, a lei da inércia, tá certo? O que postula, o que diz essa lei, né? Vamos lá vamos falar fisiquez primeiro, fisiquez. A ausência de forças ou se na ausência de forças ou se a resultante dela for nula, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta, com velocidade, isso aqui é muito importante, ó, com velocidade constante, tá? Se o objeto está em repouso, tende a permanecer em estado de repouso. A validade desse princípio pode ser verificada quando, de súbito, uma toalha de mesa lisa é rapidamente puxada por baixo de copos e pratos sobre uma mesa e todos os objetos se mantêm em seu estado inicial de repouso. Isso é aquilo que a gente sempre vê em filme, em desenho. Não aconselho que vocês tentem fazer isso em casa, tá? Beleza? Só a dica. A resistência dos objetos às mudanças de movimento é uma propriedade dos corpos chamada inércia. Então, quem é a inércia? É a resistência dos objetos às mudanças de movimento, tá? Já no estado de movimento, o corpo tende a manter-se em movimento constante e uniforme, sem mudanças de velocidade na sua trajetória, que continua em linha reta, sendo necessária a atuação de uma força resultante não nula para alterar esse estado de movimento uniforme. Então você tem aqui, ó, os exemplos no nosso slide. Você tem aqui o Zé Ruela de skate. O Zé Ruela bate com o skate numa pedra. Então, ó, né, permanecer em movimento. O corpo dele estava em movimento, o skate parou, só que o seu corpo continuou em movimento. Então nós temos outro exemplo aqui, ó. Um descuidado aqui,
está levando um forno de micro-ondas sobre o carro, não prendeu o carro direito, quando o carro dá uma freada brusca, o micro-ondas continua à frente, ele continua o seu movimento. Então, traduzindo para o português, do fisiquês para o português, para ficar mais simples, seria como se eu dissesse o seguinte: todo corpo parado tende a permanecer parado e todo corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, tá? Por que eu falo retilíneo? Porque para haver uma mudança de direção, a resultante das forças sobre esse corpo não será mais nula, tá certo? Agora vamos entender outro conceito da física, a massa de um corpo. Só que, bando de esfomeado, eu não estou falando dessa massa aqui não, tá? Estou falando de massa, uma característica física de todos os corpos, tá bom? Massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo e é também a medida da inércia com que um corpo responde a qualquer esforço realizado para colocá-lo em movimento, pará-lo ou alterar o seu estado de movimento. A quantidade de inércia de um corpo depende da quantidade de matéria que o constitui. Quanto maior a inércia de um corpo, maior a sua massa. Deste modo, dados dois corpos de massas diferentes, o de menor massa apresenta menor dificuldade de ter a sua velocidade alterada, ou seja, menor inércia, tá certo? Agora vamos falar sobre o peso de um corpo. Tá? Muita gente confunde a força-peso com gravidade, mas gravidade é uma coisa, peso é outra. Peso é a força provocada pela massa dos corpos celestes e direcionada para os seus centros. Tá? Peso, tá? É uma força provocada pelos corpos celestes, aqui no caso a Terra, e direcionada para os seus centros. Repare aqui, ó, que a força-peso está direcionada para o centro do planeta Terra, tá bom? Por isso que quando você está aqui e alguém que está aqui não cai, porque ela é direcionada para o centro do corpo celeste, para o centro do planeta, ou centro do corpo que está gerando esse peso, né? Como esses corpos celestes são muito grandes, alguém que esteja na superfície de um deles tem a impressão de estar sobre um local plano e que o peso puxa os objetos para baixo. Seu valor é igual ao produto da massa vezes a aceleração gravitacional. Então, ó, massa vezes aceleração gravitacional. Isso aqui é a gravidade. Peso é uma coisa, gravidade ou aceleração gravitacional é outra, tá? Na Terra, o valor da aceleração gravitacional corresponde a aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. No ensino médio, nós costumamos arredondar para 10, tá? Para facilitar. Então, aqui, ó, isso aqui não é peso. Isso aqui é peso da academia, tá? Isso aqui é o peso gerado pelo planeta Terra, atração gravitacional da Terra. Esse aqui é um exemplo de força normal para cima, força-peso. O pessoal da minha geração, o pessoal mais velhinho, tinha lá o He-Man lá que falava: eu tenho a força. Só que a segunda lei de Newton não tem nada a ver com He-Man, tá bom? Então, o que tem a segunda lei de Newton? Fórmula da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A fórmula matemática da segunda lei de Newton pode ser representada de maneira simplificada da seguinte forma: F é igual a m vezes A, ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. Onde? Né? Força resultante medida em newtons, massa do corpo medida em quilogramas. Muito importante isso aqui, gente. A massa de um corpo, quando você for calcular a força, tem que estar sempre em quilogramas. Você sempre tem que converter para quilogramas. Nunca esqueça disso.
E você tem a aceleração medida em metros por segundo ao quadrado, tá? Essa fórmula estabelece a resultante das forças e é chamada equação fundamental da dinâmica. Assim, a massa do corpo, m, é a constante de proporcionalidade da equação e é a medida da inércia de um corpo, que nós vimos no slide anterior. Cabe ressaltar que a força, nesse caso, diz respeito a um referencial inercial. Sabendo que força F e aceleração A são grandezas vetoriais, possuem módulo, direção e sentido, é importante levar em consideração a direção e o sentido no qual a força é aplicada. Isso explica o porquê de quando uma força de mesma intensidade é aplicada em corpos de massas diferentes, a aceleração produzida por eles é diferente. Então, lembrando, força em newtons, massa em quilograma, aceleração em metro por segundo ao quadrado. O que ele quis dizer aqui, nesse último parágrafo? Tá? Se você aplica uma mesma força sobre corpos de massas diferentes, você vai ter uma aceleração diferente. Por exemplo, se eu aplico uma força sobre esse pincel, tá? Ele vai ter uma aceleração. Se eu pegar um bloco de concreto, colocar aqui um bloco de 5 kg e aplicar a mesma força que eu apliquei sobre esse pincel, a aceleração dele vai ser bem menor. Por quê? Se eu estou aplicando a mesma força a um corpo de massa maior, a minha aceleração vai ser menor. Aqui nós temos um exemplo, tá? Um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bom? De 2017. Aplica-se uma força de 20 newtons a um corpo de massa m. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta de 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Qual o valor em quilogramas da sua massa? Então vamos lá, nós temos as opções e aqui a explicação, tá bom? Para encontrar o valor da massa, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Para isso, precisamos primeiro calcular o valor da aceleração, tá? Como nós lembramos, força é igual a massa vezes a aceleração. Como a aceleração é igual ao valor da variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, temos que... ele disse aqui, que a aceleração aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos, tá? Então, a aceleração dele aqui, nós temos 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Nós temos uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Substituindo os valores que encontramos, nós temos que força é igual a massa vezes aceleração. Se a força é 20, que ele já nos deu aqui no enunciado, tá? Se a força é 20, a aceleração é 5, eu quero descobrir o valor da massa. Então, regrinha, massa é igual a 20, saiu do primeiro termo, foi para o segundo. O 5 estava multiplicando, passa dividindo. Então, 20 sobre 5 é igual a 4 kg. Alternativa B de bola, tá certo? 4 kg. Ah, professor, por que aqui não está em quilograma? Porque o enunciado já disse que o valor estaria em quilogramas. Beleza?